Finalmente a Panini acabou de lançar o encadernado que eu estava esperando há muito tempo, eu pessoalmente esperando há muito tempo, que é Guerras Secretas 2. Calma, eu sei que esse quadrinho é cheio de polêmica aí, tem muita gente que não gosta, que odeia, que fala que é uma porcaria. Eu, na verdade, tenho um certo apego nostálgico por esse quadrinho. Eu vivi muito bem a publicação dele na época lá na Editora Abril. Vamos ser sinceros, né, galera? Todo mundo sabe que essa saga é uma das sagas mais bizarras dos anos 80, mas o verdadeiro absurdo, a verdadeira polêmica, acho que não tá aí. Tá em como a Panini republicou esse encadernado agora recentemente. A parte ruim é que a editora tesourou um monte de histórias de Guerras Secretas, então basicamente, pelo menos uns 60% da saga, 50, 60, 70% da saga, você não vai ter nesse encadernado. Graça! É brincadeira! É brincadeira! Mas calma, galera, que tem a parte boa. Essa saga, além das 9 edições cruciais de Guerras Secretas 2, ela também saiu em vários gibis dos heróis e das equipes da Marvel. Nesse vídeo aqui eu separei pra vocês em quais gibis foram publicadas essas histórias. Fiz uma listinha pra vocês, fiz uma tabelinha bonitinha pra vocês. Então fica até o fim desse vídeo que vocês vão ver isso aqui, beleza? É isso, galera. Bora pro vídeo. Perfeito, galera, leite na área. Então, pessoal, não dá pra falar sobre essa Guerra Secretas 2 sem antes lembrar da primeira Guerra Secretas, né? Eu sei que todo mundo já sabe da história, como todo mundo já sabe o que aconteceu, mas a primeira Guerra Secretas deu muito certo pra Marvel, né? Deixou um legado muito grande pra Casa das Ideias. E também na cronologia Marvel mudou muita coisa. A Mulher Hulk, por exemplo, entrou no lugar do Coisa no Quarteto Fantástico e ela ficou bastante tempo lá. Teve também a criação dos Vingadores da Costa Oeste como reflexo direto dessa saga. Os Vingadores da Costa Oeste era uma segunda equipe de Vingadores que atuava, como o nome já diz, na Costa Oeste, né? Uma das frases mais inteligentes que eu já ouvi na minha vida. E o mais importante de todos, teve o uniforme negro do Homem-Aranha. Foi a primeira vez que surgiu o uniforme negro do Homem-Aranha. Ele encontrou lá na terra de batalha lá de Guerras Secretas. E esse uniforme depois, mais tarde, acabou virando Venom. E tudo isso foi para vender brinquedos, na verdade. A Marvel fez um acordo com a fabricante de brinquedos Mattel e criou a saga também para ajudar na venda desses brinquedos. Aqui no Brasil, esses brinquedos saíram pela Gulliver e realmente foi um sucesso incrível. Eu lembro, eu não cheguei a ter na época esses bonecos, por falta de grana mesmo, né? Mas eu lembro muito bem desses bonecos, né? Lembro que eles iam com escudo, cada um deles, mesmo quem não tinha escudo, como Homem de Ferro, né? Mesmo até quem não tava na Guerra Secreta, se não me engano, tinha um boneco do Demolidor também. E ele vinha com escudo, né? O escudo holográfico. Era realmente muito legal os brinquedos. E vendeu muito, tanto os brinquedos quanto a série de gibis vendeu demais. O que empolgou a Marvel a fazer um outro crossover, uma outra grande saga. Bom, aí não podia ser diferente, né? De olho na grana, o então editor-chefe da Marvel não perdeu tempo. Em 1985, aliás, o mesmo ano em que foi publicada Crise nas Infinitas Terras, de olho na distinta concorrência, Jim Shooter não perdeu tempo e decidiu fazer a continuação. Aliás, ele também é escritor da primeira Guerra Secretas. Só que o foco dessa saga mudou um pouquinho. Ao invés de levar os heróis para o espaço ou para um outro planeta, o Beyonder, na verdade, é que veio para a Terra. Por isso o envolvimento de todos os heróis da Marvel. Ele queria entender a experiência de como era ser um ser humano. Daí é que vem as famosas cenas clássicas e bizarras do Beyonder aprendendo a comer, do Beyonder aprendendo a usar o banheiro, o Homem-Aranha ensinando ele a usar o banheiro, né? Isso que todo mundo fala, né? E para se passar por um ser humano, ele se baseia um pouco nas feições do Capitão América. Ele fica observando o Capitão América, então ele vai lá e muda as feições de humano para parecer com ele. Só que a primeira aparência dele era um cara de terno branco e cabelos mullets pretos. É que os escritores, os autores, eles se basearam nesse visual, na verdade, no visual do Michael Jackson. Mas para mim, quem mais lembra esse visual é aquele ator do Super Máquina, o David Hasselhoff. Mano, é brincadeira, cara. O cara é a cópia do Beyonder. Não é possível que os caras não se basearam nele para fazer esse visual dele. Galera, esse foi o primeiro crossover Fúria Gibi da história. Ou seja, além das 9 edições principais da saga, a primeira eram 12 edições. Foram 9 edições. O problema é que as 9 edições se complementavam através das dezenas de gibis da Marvel. Na verdade, a saga Crise nas Infinitas Terras
também se ramificava nas outras edições, nas outras revistas do universo DC. Só que lá era apenas citado alguma coisa ou outra. Não era essencial você acompanhar esses outros títulos da DC para entender a saga em si. Mas no caso de Guerras Secretas 2, não tinha como. Você precisava acompanhar os tie-ins nas revistas dos outros heróis para entender a série principal de 9 capítulos. Então, se você não acompanhava o gibi do Capitão América, do Thor, dos X-Men, dos Vingadores, você corria um certo risco de sim ficar boiando na história principal. Agora, se para os leitores não era muito bom acompanhar desse jeito, internamente para a Marvel também não foi lá essas coisas, né? Porque a guerra de egos ali foi grande. John Barney e Chris Claremont, por exemplo, ficavam putos da vida de ter que parar suas sagas, interromper elas para enfiar o Beyonder no meio, para fazer sentido lá em Guerras Secretas 2. E na verdade o próprio Jim Shooter também usou um pouco a série para lavar a roupa suja dele, né? Ele fez um personagem, criou um personagem ali para ser uma caricatura de um outro escritor de quadrinhos que ele não gostava muito, que se chamava Steve Gerber, o cara que entre muitos outros criou o Howard o Pato, que é aquele pato que aparece lá no filme do Guardiões da Galáxia, e na verdade serviu mais como uma alfinetada do Jim Shooter pra esse cara, né? Só que é isso, né, pessoal? O que você não quer pra você mesmo, você não faz pros outros, né? O Jim Shooter acabou caindo na própria armadilha, e o John Barney, um pouco mais tarde, quando foi pra DC, ele fez uma série chamada Lendas, e nessa série ele fez a mesma coisa que o Jim Shooter fez lá com o outro cara. Ele criou um personagem pra ser uma caricatura do Jim Shooter, porque na verdade ele também não se dava bem com o Jim Shooter, né? Ele achava que o Jim Shooter era um ditador, né? Que todos os artistas tinham que fazer o que ele mandava lá na Marvel. Então ele criou um personagem ridículo lá em Lendas que acaba atirando no próprio pé, meio que uma sátira, falando que as coisas que ele fazia prejudicava também a ele mesmo e a Marvel, né? Que era a empresa a qual ele era editor-chefe. Bom, eu sou meio suspeito para falar de John Barney, porque eu sou meio que verme dele, né? Sempre gostei muito de John Barney, das coisas que ele criou na Marvel, mas eu não sei não se ele odiava tanto assim Guerras Secretas, né? Porque ele fez uma das melhores capas para essa saga, tanto que essa capa foi usada lá em Grandes Heróis Marvel, da editora Abril, a primeira vez que essa saga foi publicada aqui no Brasil. Essa capa que também foi usada lá na original do primeiro capítulo de Secret Wars 2, lá nos Estados Unidos. Ele também corrigiu um erro de continuidade, um erro de cronologia, lá da primeira saga de Guerras Secretas 1, envolvendo o Doutor Destino. Ele fez essa correção durante essa saga, além também de ter criado uma das melhores histórias envolvendo Beyonder durante Guerras Secretas 2. Essas ambas histórias aí ele criou nas revistas do Quarteto Fantástico, que era onde ele escrevia e desenhava nessa época, além da revista da Tropa Alpha. Agora também fica aí a dúvida, né? Será que o Barney odiava mesmo o Beyonder e não dava o braço a torcer por causa do Jim Shooter? Ou secretamente ele tava gostando pra caramba de fazer essas histórias aí com um ser que vem do além? Essa saga foi publicada em 1985 lá nos Estados Unidos, um ano depois apenas, se eu não me engano, de Guerra Secreta, da primeira Guerra Secretas. E aqui no Brasil ela demorou um pouco mais, ela foi publicada entre 1990 e 1991. A editora Abril publicou a saga inteira, começou lá em Grandes Heróis Marvel e foi terminar em Capitão América. E ela se estendeu por todos os títulos da editora. Foi um verdadeiro quebra-cabeça para os colecionadores. Eu mesmo, na época, não consegui ler tudo, não conseguia comprar tudo, né? A edição da Panini compila a minissérie principal, Secret Wars 2, de 1 a 9. Graficamente ela tá linda, o papel é ótimo, a nostalgia é garantida. Curti muito a inclusão das capas originais e também de um fato que eu não sabia. Os rascunhos do Sal Buscema, ele foi cogitado por Shooter para desenhar a saga, mas recusou. É uma pena, né? Porque os traços dele eu acho que brilhariam e deixaria essa saga um pouco melhor, né? Pra quem não conhece, Sal Buscema foi um grande desenhista do Incrível Hulk. No Thor também ele fez grandes sagas por lá. Desenhou quase todos os personagens da Marvel, né? E ele realmente eu acho que combinaria muito com Guerras Secretas 2. Galera, como a Panini publicou só a série principal da 1 a 9 nesse encadernado, então ficou muita coisa de fora, infelizmente. Então acaba virando meio que um quebra-cabeça pro leitor também agora, né? Porque você vai ter que comprar, para quem quiser ler tudo, é lógico, né? Vai ter que comprar a edição da Panini, essa que saiu agora, e procurar caçar pelos os outros encadernados da Panini aí que ela lançou, que tem muita história de Guerras Secretas 2, que foi lançada recentemente também nas sagas, né? Saga dos Vingadores, Saga dos X-Men e também em Omnibus, né? Eu acho que a Panini deveria lançar Guerras Secretas 2 aqui no Brasil também em Omnibus, como foi lançado lá nos Estados Unidos. Porque se é para lançar a saga, por que não lança direito, né? Mas enfim, saiu desse jeito, tudo bem, tô satisfeito até.
Tem muita gente que acha que não valeria a pena lançar um ônibus para essa saga, mas também teve muita coisa ruim que saiu em ônibus e vai sair ainda. Como, por exemplo. Galera, muita história boa ficou de fora desse balaio aí. E, aliás, eu acho até que algumas dessas histórias são melhores do que as 9 histórias que estão no encadernado principal. Eu vou comentar algumas delas aqui para vocês. Tem uma história que envolve o Homem-Aranha, na qual o Beyonder, ele transforma um prédio inteiro em ouro. E aí o prédio não aguenta com o próprio peso e desaba, deixando tudo aquele ouro lá. Tem uma verdadeira caça ao ouro. Autoridades, criminosos, estão todos atrás de pegar esse ouro. Inclusive, o rei do crime é contratado, se não me engano, pela prefeitura, para dar conta de todo esse ouro aí também. E acaba testando muita gente aí, inclusive testa a tentação do próprio Homem-Aranha. Onde essa história foi publicada? Na época dos formatinhos da Abril e recentemente na saga do Homem-Aranha, na segunda temporada. Uma das equipes mais afetadas nessa saga de Guerras Secretas 2 foram os Novos Mutantes. Eles foram apagados da existência pelo Beyonder, então eles morreram, né? E logo depois o Beyonder ressuscitou eles, do nada. O que causou um trauma em todos os membros da equipe. Na época, o Magneto liderava a equipe, ele cuidava da equipe, a pedido do professor Xavier. E ele já não sabia mais o que fazer para tentar ajudar as crianças dos Novos Mutantes. Então ele teve que recorrer ao último recurso, a uma inimiga dele, a Emma Frost, Rainha Branca do Clube do Inferno. Ela liderava uma equipe de mutantes jovens também, estilo Novos Mutantes, que se chamavam os Satânicos. Então, nessa época, os Novos Mutantes fez parte dos Satânicos. Essa equipe aí dos Satânicos foi onde surgiu o Pássaro Trovejante 2, que é irmão do primeiro Pássaro Trovejante lá dos X-Men. Onde achar essas histórias? A luta dos Novos Mutantes contra o Beyonder, você encontra nesse encadernado também, mas foi publicado em Grandes Heróis Marvel 27 da Editora Abril. Agora, a recuperação dos Novos Mutantes com a Rainha Branca, você só vai encontrar lá na época da Editora Abril, saiu em Grandes Heróis Marvel 31. Essa edição é bem legal. Ela nunca mais foi publicada aqui no Brasil, somente nessa época. Além das 9 edições da edição principal de Guerras Secretas 2, as histórias dos Vingadores, onde o Beyonder aparece, também costumam ser as histórias principais, mais fundamentais para você entender toda a saga. E tem muitas dessas que não estão nessa publicação principal da Panini. Por sorte, essas edições aí você encontra mais recentemente na saga dos Vingadores, que foi lançada há pouco tempo pela Panini. Eu não sei se já está tudo esgotado, ou se ainda tem alguma coisa, ou se até a coleção completa ainda tem lá na Panini. Mas eu acho que não deve ser tão difícil de encontrar. Há aparições também marcantes do Beyonder na revista principal dos Mutantes, os X-Men, lançado recentemente em A Saga dos X-Men da Panini. E galera, a melhor de todas e que não está publicada nessa edição aí, é uma história do Quarteto Fantástico por John Barney, uma história que o Tocha Humana, ele pensa em desistir de ser herói, porque um garoto que gostava muito dele, que era fã dele, acaba morrendo porque atirou fogo em si mesmo para tentar imitar o Tocha Humana. Então isso abala muito ele. E quem faz o Tocha Humana desistir da ideia é o próprio Beyonder. Essa história é linda, é sensacional. Uma pena que não tá nessa edição principal da Panini. E ela você vai encontrar lá no ônibus do Quarteto Fantástico, volume 2. Essa eu, sinceramente, não sei se ainda tá disponível. Eu acredito que, infelizmente, não esteja. Talvez você possa encontrar em alguma comic shop ou no Mercado Livre. Mas provavelmente no Mercado Livre os caras vão meter a faca lá, né? Mas é uma história muito boa também, muito legal. Galera, mas pode ficar tranquilos, você aí que ficou curioso, quer acompanhar a saga toda, apesar de muita gente por aí falar mal dela, eu fiz um trabalhinho aí de deixar todas as edições compiladas bonitinhas para vocês. Fiz uma tabelinha aí da hora, vocês provavelmente estão vendo aí na tela agora, né? De como vocês acompanharem essa saga do jeito certo. Eu, inclusive, tirei alguns erros da própria Panini lá no encadernado principal, porque quando acaba cada capítulo nessa edição da Panini que foi lançada agora, eles colocam no rodapé onde você continua. Por exemplo, termina o capítulo 1, você tem que seguir a revista do Capitão América, a revista dos Vingadores, a revista dos X-Men, então eles deixam lá no rodapé. Só que tem alguns erros lá que eu percebi. Então aqui nessa tabelinha que eu fiz para vocês, eu deixei tudo bonitinho, tudo certinho, onde vocês podem acompanhar, em quais revistas aqui no Brasil foram publicadas, e eu só coloquei aí as edições que foram publicadas, as histórias que foram publicadas aqui no Brasil. As histórias que não foram publicadas aqui no Brasil, eu deixei de fora, não coloquei nessa tabelinha aí.
beleza? E só isso aí, só esse trabalho que eu tive pra fazer isso pra vocês, colocar o caminho certinho do ouro pra vocês seguirem aí de Guerras Secretas 2, vale um likezinho esperto aí, né, pessoal? Deixa o like pra gente aí, ajuda bastante o canal, ajuda o canal a crescer, a gente a fazer mais vídeos pra vocês, a pensar em mais coisas aqui. Considere também se inscrever. Se você não quer se inscrever agora, beleza, pode dar uma olhada aí pelo canal, ver os outros vídeos que a gente tem aí. A gente tem muita coisa de games aqui também, a gente faz alguns gameplays. Então dá uma olhadinha, se você gostar do conteúdo, volta aqui no vídeo ou se inscreva no canal e continue seguindo aí a gente. Lembrando que a gente também tem as nossas redes sociais, a gente tem TikTok e Instagram. É só sempre procurar por Lactoverso ou Lactoverso BR. Beleza, galera? Galera, não sei, pra mim Guerras Secretas 2 é uma saga um tanto subestimada, assim. Eu sei, ela não é o suprassumo das sagas e do roteiro, ela tem sim os seus problemas, mas no final das contas eu acho que essa saga é uma saga até divertida, tem coisas interessantes, ela deixou sim um legado pra Marvel, isso é inegável, e ela é a cara dos anos 80, ela é muito cara dos anos 80 mesmo. Eu acho que vale a pena você dar uma acompanhada, assim. Tem coisa muito pior por aí, viu? Eu também tenho uma certa afeição nostálgica por essa saga, né? Porque eu tava lá, acompanhei a primeira vez que ela foi lançada aqui no Brasil pela Editora Abril, então eu acabo dando uma chance a mais pra essa saga aí, né? E quando eu falo que ela deixou rastros... Partiu, bateu, perdeu, acabou! E quando eu falo que ela deixou rastros profundos no universo Marvel, é porque realmente as coisas que aconteceram em Guerras Secretas 2 foram sentidas até hoje, tanto cronologicamente falando, quanto também na própria linha editorial da Marvel. O Hulk, por exemplo, só voltou para a Terra após passar mais de um ano na encruzilhada graças ao Beyonder. Ele desviou o raio de energia que Roger Box, o Box da Tropa Alpha, criou para achar um corpo para o Sasquatch. O raio trouxe o Hulk e esmagou a Tropa Alpha. O engraçado é que os membros da Tropa Alpha, coitados, eles achavam inocentemente que estavam fazendo a coisa certa, enquanto a líder deles toda hora pedia pra parar. Parece que ela tava prevendo o que ia acontecer com eles. Quem acompanhava muitas histórias dos Novos Mutantes e da X-Force também conhece bem a Dynamite, aquela mutante que tem o poder de soltar bombas. A sua primeira aparição ocorreu exatamente aqui em Guerras Secretas 2. Depois ela acaba se tornando até uma mutante relativamente importante no universo dos mutantes. E tem a criação do X-Factor, e isso só foi possível graças às ações do Beyonder na revista dos Novos Defensores. Muitos membros morreram ali, dos Novos Defensores, digo, né? Restando apenas o Fera, o Homem de Gelo e o Anjo, que faziam parte dessa equipe na época. Eles se juntaram ao resto da equipe original dos X-Men, né? Cíclope e Garota Marvel, e aí sim formaram o X-Factor. Foi a partir desses acontecimentos que ocorrem em Guerras Secretas 2. Do lado editorial, galera, tanto a Marvel quanto a DC acabaram usando esse método de mega crossovers espalhados com vários tie-ins. A DC logo em seguida fez a série Millennium, que ela é bem nesses moldes aí de Guerras Secretas 2, e a própria Marvel também seguiu esse modelo. Logo depois, acho que em 1988, ela lançou Atos de Vingança. A vingança nunca é plena. Mata a alma e a envenena. Que também se espalhava por várias edições dos títulos da Marvel. E mais recentemente, tivemos duas sagas muito importantes aí para o universo Marvel, né? Guerra Civil e a própria Guerra Secretas atual de 2015. Só que o conceito do Beyonder não morreu ali no final de Guerras Secretas 2. Em 1988, na revista Fantastic Four 319, publicada pela Editora Abril em Origens dos Super-Heróis Marvel, Steve Englehart escreveu Secret Wars 3. Ele mudou a origem do Beyonder, revelando que ele e o Homem Molecular eram partes de uma unidade incompleta de uma raça alienígena maior, os Beyonders. Essa história de 1988 foi a base exata para Jonathan Hickman criar suas Guerras Secretas de 2015. A gente descobre que a raça dos Beyonders estava destruindo o multiverso, o que levou o Doutor Destino a criar o Mundo de Batalha, que muito provavelmente é o que vai inspirar o filme Guerras Secretas, que vai ser a continuação de Guerras Secretas Doutor Destino. Galera, ler esse encadernado da Panini não é só uma viagem ao passado, não é só nostalgia. É também você entender melhor os blocos de construção que vão chegar até as atuais Guerras Secretas, atuais, né? Porque elas são de 2015, e para você ter também, quem sabe, um entendimento melhor do que pode acontecer lá no filme de Guerras Secretas. Apesar do roteiro meio caótico e das escolhas, digamos, duvidosas do Jim Shooter, e também dos desenhos que às vezes parecem meio sim feito às pressas do Al Milgrom, embora o Al Milgrom em expressões faciais seja muito bom, eu acho, acredito que ler essa saga não seja uma tortura, como muitos dizem por aí. Na verdade é até divertido, assim, no máximo você vai dar risada com as coisas
coisas bizarras que acontecem nela. Galera, por favor, não tô dizendo aqui que é uma saga excelente, tá? Eu realmente entendo quem fala mal dela, eu sei dos problemas dela, mas não sei não, eu acho que é o meu eu de 15 anos falando mais alto quando lembra dessa saga. Eu realmente tenho um sentimento, um carinho nostálgico por ela. Uma coisa é certa, galera, tenha sua própria opinião, tire suas próprias conclusões. Então leia a saga se você tá interessado realmente, leia ela e aí depois fala pra mim, qualquer coisa, volta aí nos comentários e diga se você realmente achou essa porcaria toda que falam aí, ou até achou que ela tem alguns momentos interessantes, né? Coloque aí nos comentários, participa aí dos comentários, certo? O que você acha? Você prefere ignorar essa e passar direto? Ou você agora ficou curioso e quer tentar ler, tentar acompanhar a saga? E se você for acompanhar a saga, você vai por onde? Pelas edições da Panini mais atuais ou vai tentar pegar os formatinhos que pode ser que saia um pouco mais em conta se você procurar nos sebos por aí? Coloca aí nos comentários, diz o que você acha. Ah, e também não esquece daquele like esperto pra ajudar a gente, beleza? É isso aí, galera. Brigadão pela companhia. Brigadão pra quem ficou até aqui. Abração e fui!